Ministro Moura, eu tenho que fazer a pergunta. Eu não recebi aqui no papel, porque vieram mais ou menos 149 papeizinhos perguntando o seguinte. Eu sei que o senhor não vai responder, mas o pessoal quer saber, o Lula vai ser preso? Esse tipo de pergunta não tem nem como se começar a responder, né? Existe todo um devido processo a ser observado, provas, e embora a opinião pública seja, a meu ver, um fator importante nesses casos para evitar a obstrução da justiça, principalmente, o juiz não segue a opinião pública no sentido de condenar ou absolver segundo a opinião pública entenda que é correto ou não. Então, tudo... Se esse processo, de fato, voltar, isso não tem nem como certo que ele volte à minha jurisdição, ele vai ser tratado na forma da lei e com base em fatos e provas e sem qualquer influência indevida de um eventual sentimento de, não sei, de expectativa nesse sentido. Algum comentário, ministro Barroso, sobre isso? Não, o comentário que eu faria é que as pessoas não devem supor que prisões específicas ou alinhadas é que vão decisivamente mudar o que está acontecendo. Eu digo isso desde a minha primeira intervenção no Mensalão, há quase 3 anos. Quer dizer, antes, assim, era preciso prender o Zé Dirceu, depois era preciso prender o Genuíno, depois era preciso prender... Eu acho que se nós não mudarmos o sistema político brasileiro amplamente, nós vamos continuar com esse tipo de criminalidade, gastando tempo e dinheiro com o direito penal, que não vai mudar o país. Nós precisamos de uma reforma política, em primeiro lugar, que barateie o sistema eleitoral. Esse é o passo número 1. Se as eleições não ficarem mais baratas, nós vamos passar a vida correndo atrás desse tipo de corrupção. Portanto, é claro que se alguém tiver cometido um delito, deve ser punido na forma da lei, como disse o juiz Moro. Mas o imaginário social precisa se transferir, de ir atrás de pessoas e perceber que nós temos um modelo que extrai o pior. O processo civilizatório, todas as pessoas têm em si o bem e o mal, é da condição humana. O processo civilizatório existe para que as pessoas reprimam o mal e potencializem o bem. O sistema político brasileiro faz exatamente o contrário. Ele reprime o bem e potencializa o mal, de modo que é uma história de terror, porque para onde você olha, existem coisas erradas. As pessoas que vão para a política, elas são recrutadas no mesmo ambiente em que são recrutados os jornalistas, os médicos, os engenheiros e os juízes. Portanto, se há particular incidência de criminalidade nesse âmbito, é sinal que há alguma coisa associada a este sistema que está produzindo isso. É preciso diagnosticar o que seja e enfrentar. Eu considero que seja o custo e a baixa legitimidade democrática que o sistema eleitoral brasileiro produz, o que faz com que a classe política opere de maneira descolada da sociedade civil. E aí resulta na... Só aproveitar um gancho aqui da questão anterior, e a questão da reforma política foi mencionada, eu concordo, é necessário baratear campanhas, mas é muito importante ter presente que esses problemas eles são muito complexos, né? Não existe uma bala de prata que resolva essas questões. O que é preciso é pensar esse problema e resolvê-lo com uma série de medidas, e normalmente essas medidas não são mutuamente excludentes. Então, é preciso que a justiça funcione, é preciso que os contratos públicos sejam mais transparentes, é preciso que tenha uma reforma para, vamos dizer assim, aumentar a transparência da nossa democracia, diminuir os custos da campanha. Então, existe uma série de questões que têm que ser enfrentadas.
E talvez o mais importante de todos esses casos, seja lá do Ação Penal 470 ou da operação, da assim chamada Operação Lava Jato, seja levantar o problema, a dimensão do problema, que isso muitas vezes propicia a formação de um consenso para que a sociedade possa resolvê-la. Talvez semelhante ao que aconteceu lá na época da inflação e hiperinflação, ela chegou num ponto insuportável que se reuniu as condições técnicas e políticas necessárias para debelar essa questão. Agora, o futuro não está escrito, né? O futuro, existem aí escolhas a serem feitas, caminhos que podem ser percorridos em um e outro sentido. Espera-se que as escolhas sejam as melhores, mas não existe nada pré-determinado.